nós vamos falar um pouquinho sobre o auto-perdão, a importância que existe de olharmos para nós mesmos com amorosidade e nos perdoando. Vamos iniciar por uma frase que eu repito muito para mim mesma, que fala assim: perdão não é esquecer, é se libertar sobre o poder que o passado tem sobre você. Na realidade, nós vamos percebendo que quando nós vamos fazendo o exercício do perdão, do auto-perdão, nós vamos simplesmente liberando amarras, pesos. Nós vamos nos libertando de estarmos constantemente na dor, arrastando dificuldades que não são mais necessárias na nossa vida. Precisamos olhar para nós e entender que muitas vezes, sim, tomamos decisões, atitudes, usamos palavras que não são necessariamente aquilo que venha trazer leveza, venha trazer harmonia, ou que tenha o desdobramento que nós pensamos quando nós vivenciamos determinadas situações na nossa vida. E tudo bem, porque nós precisamos ter uma visão positiva para nós mesmos. Porque quando você não tem uma visão positiva sobre você, é como se você estivesse se chicoteando todos os dias, relembrando dores, relembrando arrependimentos, remorsos, culpas. E nada disso faz com que a nossa vida encontre caminhos mais iluminados para que nós possamos realmente fazer novas escolhas. Precisamos perceber e entender que o seu olhar sobre você mesmo te afeta muito. Então nós falamos e já trouxemos no vídeo anterior falando sobre a nossa criança interior, sobre como nós fomos construídos, como foi o nosso processo de crescimento, o que foi sendo entregue para nós no nosso crescimento e que nós fomos aceitando como verdade, nós fomos entendendo como uma verdade e fomos criando crenças, fomos criando para nós memórias que a maioria delas vai trazendo para nós dificuldades de libertação e de olhar para nós com mais leveza. E hoje é sobre isso que nós estamos aqui, na intenção de fazer com que a gente vá buscando se reconhecer, olhar para dentro de nós e entender de verdade, com muita amorosidade, com muito acolhimento, quem mora ali dentro, como está dentro de você o peso da responsabilidade que você coloca sobre você mesmo e que te traz culpa. E quando nós começamos a entender e reconhecer que o nosso maior inimigo mora dentro de nós, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos, nós começamos a aprender a cuidar das nossas emoções, porque esse é o caminho para que possamos chegar a esse ideal que buscamos. Não encontramos perfeição. Não, nenhum de nós somos perfeitos. Temos sim muito caminhos a percorrer, tirando pequenas pedrinhas que estão ali, desviando de pedras maiores, sentando às vezes na sombra para buscar fôlego, para adquirir raciocínio,
escolhas sobre aquilo que estamos vivendo. E quando eu falei em sombra, eu lembrei aqui que muitas vezes quando nós falamos das sombras que temos em nós, muitas pessoas entendem as sombras como algo negativo. Muitas pessoas entendem que as sombras, elas trazem para nós dores, responsabilidades e pesos do que nós erramos, do que nós temos de imperfeição. E muitas pessoas acreditam que arrastam sombras. E não. As nossas sombras, elas são justamente partes de nós que precisam ser acolhidas, que precisam ser amadas, entendidas. Eu falo sempre que aquilo que identificamos em nós como sendo uma sombra, um desafio, precisamos acolher e entender. Sim, eu tenho isso em mim e tudo bem. O que essa sombra que eu identifiquei em mim, o que esse desafio que eu tenho dentro de mim, ele me auxilia. Vamos falar um pouco sobre o medo. Todos nós temos medo. Temos medo de algo, temos medo de alguma situação. Todos nós carregamos o medo, em proporções diferentes. Porém, quando nós identificamos em nós e olhamos para nós os nossos medos e entendemos, sim, eu tenho medo. E eu pergunto ao medo que é meu. Tá bom, medo. No que você me auxilia? E nós vamos percebendo que o medo muitas vezes faz com que nós vamos criando uma autodefesa sobre algo. Nós vamos ter mais cuidado em nos expor. Nós vamos pensar um pouco mais sobre determinadas ações, atitudes que temos. Então, o medo faz com que, de alguma forma, nós busquemos defesas para nós mesmos. E tudo bem, faz parte, é muito bom. Precisamos, sim, do medo em nossa vida. Mas também precisamos entender ou perceber até onde esse medo nos limita, do que o medo nos impede. E aí, quando nós vamos identificando que esse medo está causando uma limitação, um impedimento para que nós possamos dar um passo maior, para que nós possamos fazer determinadas coisas que são importantes na nossa vida, então é o momento de entendermos que precisamos ir de encontro a esse medo e devagar, no nosso tempo, com a nossa consciência, nós vamos enfrentando o desafio do medo. E a cada passo que nós damos, nós vamos nos sentindo mais fortalecidos. Vem a autoconfiança. E aí nós conseguimos seguir um pouco mais, andar um pouco mais, vencer um pouco mais esse medo. E vamos entendendo que isso vai nos trazendo libertação, que isso vai nos dando autopoder, autoestima. Então é importante entendermos as nossas sombras, não as negarmos, não colocar para baixo do tapete fingindo que não existe a culpa, que não existe a dor do arrependimento, que não existe o remorso. Isso não nos auxilia. O que vai nos ajudar no caminho da nossa transformação, da nossa libertação, é justamente aprendermos a cuidar das nossas emoções. E entender que quando estamos olhando para nós e nos percebendo como humanos que somos, imperfeitos que estamos, e vamos tomando sim para nós a responsabilidade da nossa vida.
a responsabilidade daquilo que escolhemos para nós. Então, quando nós estamos falando do auto-perdão, nós começamos a entender o que aquilo que estamos julgando, nos auto-julgando, trazendo para nós como algo que erramos e já queremos nos punir, acreditando que somos incapazes, que temos a dificuldade de fazer tal coisa ou tomar determinada atitude porque não sabemos, porque somos incapazes, nos sentimos pequenos, olhamos para nós com uma menos-valia. Quando estamos dentro desse processo, precisamos olhar para nós com uma amorosidade imensa, nos acolher e entender. Sim, precisamos trazer para nós a libertação através do auto-perdão. Entender que nós tomamos as decisões, fizemos o que fizemos, tivemos a atitude que tivemos, no momento que agimos, entendendo que era a melhor forma de agirmos naquele momento. Entendemos que era assim que nós pensávamos ou estávamos em determinada situação. E que tudo bem, porque nós sempre fizemos o nosso melhor. No vídeo passado eu falei muito sobre a criação que nós tivemos durante toda a nossa infância. E todo pai e toda mãe faz o seu melhor. Todo momento, o que nos é entregue é com a consciência para aqueles que nos entregaram que eles estiveram fazendo o seu melhor. E sim, precisamos olhar para trás, honrar todo o nosso passado, entender que o nosso passado é o que nos construiu, o que nos trouxe até aqui, o que nos trouxe ensinamentos, e agradecer pelo momento que estamos vivendo, agradecer até onde chegamos. Vocês conseguem perceber que muitas pessoas que iniciaram um caminho lá atrás, juntos, conosco, hoje estão em situações, em sensações, em emoções muito mais dolorosas do que nós, porque não conseguem ainda buscar, não conseguem ainda parar para justamente olhar para dentro e buscar o caminho para fazer as escolhas, onde eu devo investir em mim, para sim aprender a mudar, a buscar a mudança. Porque na realidade nós somos seres em aprendizados constantes. Estamos aqui sempre para a transformação. E esse é o caminho. Quando estamos abertos a isso, quando temos essa consciência de que sim, aprendemos todo o tempo, ninguém chega aqui com a sua verdade e essa verdade é absoluta eternamente. Precisamos ter a humildade, a tranquilidade, o equilíbrio de entendermos que precisamos buscar, sim, sempre o autoconhecimento. E o auto-perdão faz parte do autoconhecimento. Porque o primeiro passo que nós precisamos dar para iniciarmos essa jornada é olhar para nós mesmos e identificarmos como está a minha vida no todo. Sim, muitas pessoas identificam que, de repente, na sua vida familiar, com a sua esposa, com o seu marido, sua companheira, companheiro, as coisas estão em paz, estão leves, estão caminhando em um propósito interessante. Porém, na minha vida econômica, financeiramente falando, não.
eu estou falhando em alguma coisa, porque não está fluindo da forma que eu identifico que deve ser. E aí eu começo a trazer para mim todos os pesos, me culpando. Porque a minha vida financeira não está legal, porque eu estou agindo errado, eu não sei administrar a minha vida financeiramente, eu gasto mais do que eu ganho, eu tenho dificuldade em lidar com o dinheiro, eu não consigo ter um olhar em pensar ali na frente, eu vivo de maneira desregrada e começa a vir as culpas. E aí começa a vir os pesos. E quando entro nesse processo, entro num processo de autopunição, e aí eu começo a machucar a minha alma, eu começo a fechar os meus olhos para a minha essência, aonde eu tenho leveza, paz e harmonia para administrar tudo aquilo que está em torno de mim. Mas, quando eu estou nesse processo, com a minha alma de leveza, paz, harmonia, com o meu sentir, com o meu propósito de vida. E o meu propósito de vida está envolvido em estar em paz em todas as situações. E aí nós precisamos ter essa capacidade de olhar para cada ponto da nossa vida, percebendo qual é o ponto na minha vida que precisa que eu me dedique um pouco mais. Então, identificamos que é a parte financeira. Então, eu preciso olhar para isso, identificando aonde está aquele momento que eu preciso realmente organizar. Em que situação? Nos gastos com o meu cartão de crédito? Nas compras desnecessárias? O não anotar e administrar aonde eu posso diminuir um pouco mais, o que eu posso deixar de fazer ou de ter? E tudo bem, com leveza. Porque quando nós identificamos, nós trazemos para nós o poder de transformar. Porque vejam só, se fomos nós os culpados para colocar a nossa alma num processo de dor e de culpa, somos nós também os responsáveis que podemos nos tirar de lá, que vamos sim nos tirar de lá. Primeiro ponto, iniciando em nós esse auto-perdão, iniciando em nós essa sensação de trazer a leveza da alma. Eu identifiquei, eu tenho sim este processo de dificuldade que muitos chamam, e eu troco a palavra dificuldade pela palavra desafio. Sempre que falarmos das dificuldades que temos, vamos falar sobre os desafios que nós encontramos no nosso caminho. E quando nós temos uma dificuldade, nós colocamos em nós um peso. É difícil, então é pesado. E quando nós trazemos para nós os desafios, como é bom ter desafios na vida. Como é bom nos entendermos como as pessoas fortes que somos e irmos de encontro aos desafios, enfrentando eles. E a cada desafio que enfrentamos e percebemos que vamos vencendo, olha que beleza. Olha como nos colocamos e nos vemos em um ponto maior do que nós vimos lá atrás. Olha como nós identificamos a nossa força e o nosso poder, vencendo os nossos desafios. Quando olhamos, mais uma vez, vindo para aquela ideia da parte financeira, econômica, que está um pouco fora do nosso controle e que eu coloquei aqui como um exemplo, quando nós vamos observando nos próximos meses seguintes, que conseguimos diminuir um pouco mais as nossas dívidas, conseguimos priorizar e pagar aquilo que
estava trazendo para nós uma preocupação. Olha, quando nós vamos nos sentirmos mais fortes, mais poderosos, isso vai nos fazendo bem. Isso vai trazendo para nós um poder da autoestima, daquilo que falei no nosso vídeo passado. Sim, vamos olhar para nós trazendo a responsabilidade de que podemos, devemos encontrar em nós a resposta para todas as nossas dores, para todos os nossos desafios, porque somos nós aqueles que nos levaremos a encontrar o caminho de volta. O caminho de volta à nossa essência de alma, de leveza, de paz. Porque tudo aquilo que percebemos em nós como algo que está em desequilíbrio, que está fazendo com que pese mais para um lado do que para o outro, precisamos buscar este ponto de equilíbrio, entendendo que nós não vamos estar totalmente sem estarmos vivenciando aqueles desafios na nossa vida, ligados à nossa saúde física, ligados aos nossos relacionamentos, ligado à nossa parte financeira. Teremos sim, a nossa vida, ela não é linear, ela não é sempre nesse processo. Ao contrário, a nossa vida aqui na Terra é movimento, a nossa vida ela faz esse processo de onda. Existem momentos onde tudo está aparentemente leve e de repente vem aquela onda forte que faz esse processo. E sim, precisamos ter equilíbrio, tranquilidade para lidar com isso. Então hoje, o meu propósito aqui é trazer para que nós possamos pensar um pouquinho mais onde está o peso da nossa culpa, onde está aquilo que está trazendo para nós essa autopunição de entender que somos pequenos, que não somos capazes, que falhamos, que somos frágeis, fracos. Aonde está, em que posição da sua vida, em que momento você está se identificando como incapaz de lidar com as suas dores. Então agora eu te convido a fazer até um pequeno exercício. Pegue um caderno e anote as suas acusações a você mesmo. Do que você se acusa? Anote em um caderno todas as suas acusações a você mesmo. E depois, nesse mesmo caderno, você vai colocar: por que eu me perdoo? E comece a pontuar o porquê você merece o perdão. Eu vou te dar aqui uma ideia de que, primeiro, você coloque para você: eu mereço o perdão porque eu sou humano. E todos nós somos imperfeitos. Comece a conversar com você mesmo. Se você não é muito de papel, hoje todos nós estamos muito nessa era tecnológica e tudo é muito dentro do celular, dentro de áudios. Tudo bem, vamos utilizar isso para usar como uma ferramenta positiva. Então vamos criar um grupo seu, no seu celular, para que você faça dele ali, sempre que for necessário. Faça diariamente, se assim for útil a você, mas inicie esse grupo conversando com você. Desabafe ali
De que você se acusa? Por que você é inseguro? Por que você tem medo? Você tem culpa de quê? Você não sabe criar os seus filhos? Você não tem atitudes positivas no seu ambiente de trabalho? Você está ali, você não gosta de estar ali? Identifique aonde você se culpa. O que você está fazendo que você acha que é errado e que você não devia fazer isso? Identifique. Esse é o primeiro caminho para a transformação. E aí, comece a trabalhar o auto-perdão. Comece a trazer isso para você com mais leveza. Para que possamos estar buscando o caminho de transformar, de tomar decisões, atitude, fazer uma curva e pegar uma outra direção daquilo que nós estamos vivendo até hoje, que para nós não é confortável, precisamos identificar. E quando eu falo do auto-perdão, que é o meu propósito nesse vídeo, eu vou também trazer um pouquinho sobre o perdão ao outro. Eu trago também sempre comigo uma frase que fala assim: perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sofrer. Porque nós vivemos muitas situações no caminhar da nossa vida aonde nos magoamos bastante com atitudes de terceiros, com a ingratidão, com situações que não pensávamos viver, com pessoas que não pensávamos em ter uma troca que muitas vezes traz para nós uma dor muito forte. Mas eu vou só deixar no finalzinho desse vídeo esse ponto para que possamos desenvolver mais sobre ele mais para frente. Perdoar não é esquecer, não é ter amnésia, porque ninguém tem. Nós vamos sempre lembrar de tudo que vivemos na nossa vida. E isso é muito bom, precisamos lembrar sim, porque as lembranças fazem com que nós vamos entendendo como está o nosso sentir. Lembrar da nossa história faz com que nós possamos identificar o que nos trouxe até aqui, o que nos construiu. E sim, essas dores no caminho, as ingratidões, as tristezas, as mágoas, os embates que tivemos na vida, foi o que foi nos construindo. Isso é muito bom. Gratidão a todos que passaram pela nossa vida, que deixaram marcas, porque são marcas também positivas, porque são essas marcas que se tornaram os nossos mestres, para que nós possamos estar mais fortalecidos. Então, não se preocupem em pensar que ao perdoar, vocês estão fazendo bem àqueles que muitas vezes feriram profundamente a sua alma. Fazemos também, isso é importante, isso é bom, mas muito mais do que isso, nós fazemos um bem imenso ao nosso sentir. Nós fazemos um bem imenso à nossa alma. Nós sentimos que tudo em torno de nós se expande quando perdoamos, porque estamos simplesmente soltando, deixando ir algo que nos feria, que trazia dor à nossa alma. Então, hoje, eu convido vocês a estarem refletindo sobre as culpas, os arrependimentos, os remorsos, sobre o auto-perdão e começar a pensar um pouquinho também sobre o perdão ao outro, o perdão ao próximo.
e vamos construir em nós uma autoestima bem mais forte para que possamos caminhar com os nossos pés firmes na direção que escolhemos seguir. Eu peço a vocês que possam estar curtindo este vídeo, compartilhando, passando para frente, para que essas mensagens possam chegar a outras pessoas, para que de alguma maneira possamos fazer com que alguém pare e olhe para dentro de si mesmo. É o propósito desse canal. Um beijo de luz no coração de cada um de vocês e que a minha alma possa estar abraçando a sua alma nesse momento.